Olá, começa agora o TVTST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. Reportagens e entrevistas especiais para aproximar você da Justiça do Trabalho. E no programa de hoje, os detalhes da cerimônia de posse da nova diretoria do Tribunal Superior do Trabalho. Conheça um pouco mais sobre o novo presidente, o vice e o corregedor-geral do TST. Uma entrevista especial com o ministro Barros Levenhag, o novo presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Tudo isso e muito mais. O TVTST está no ar. O ministro Barros Levenhag tomou posse como presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Também foram empossados o vice-presidente e o corregedor-geral da Justiça do Trabalho. Veja agora na reportagem como foi a cerimônia de posse. Sob o olhar e a expectativa de todos, o ministro Barros Levenhag leu o juramento e tomou posse como presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Declaro empossado no cargo de presidente do Tribunal Superior do Trabalho o eminente ministro Antônio José de Barros Levenhag. O novo presidente ressaltou que muitos desafios vão ser enfrentados daqui para frente. A prioridade máxima da nova gestão será a atividade e fim do Tribunal Superior do Trabalho. Isso em face do volume de recursos que nele tem dado entrada. Segundo atestam recentes estatísticas indicativas de que, entre os anos judiciários de 2011 e 2013, houve uma variação a maior da ordem de 42,3%. Também tomaram posse o vice-presidente, ministro Ives Gandra Martins Filho, e o corregedor-geral, ministro Brito Pereira. A ministra Maria de Assis Calcin falou em nome da Corte. O traço festivo realça a grande importância desta ocasião, não só para esta Casa e toda a Justiça do Trabalho, como também para toda a sociedade brasileira. Familiares e amigos falaram sobre a expectativa para a nova gestão. Agora ele não é mais meu filho, sou eu que sou o pai dele, porque a dimensão dele superou de muito o pai e por isso o pai fica muito feliz com a posse dele hoje na vice-presidência. Eu acho que eu acabei de verificar o presidente Levenhag falar no combate ao trabalho infantil, que é um dos trabalhos que devem ser feitos por todos os setores da nacionalidade, por todos os órgãos públicos, mas o Tribunal Superior do Trabalho está muito qualificado, muito habilitado para seguir nesse trabalho de combate ao trabalho infantil. A alternância na direção da Justiça do Trabalho é democrática e republicana. A nossa confiança plena na nova mesa diretora. E declaro encerrada essa sessão solene de posse dos novos dirigentes do Tribunal Superior do Trabalho. Muitíssimo obrigado. A cada 2 anos, o Tribunal Superior do Trabalho passa por mudanças na sua gestão. É quando os novos dirigentes são empossados. Saiba agora como é feita a escolha da nova diretoria. A cada 2 anos, uma nova diretoria é empossada no TST. São oportunidades para modernizar a rotina da Corte, para dar continuidade a projetos que deram certo e que facilitam a vida do cidadão. Podem surgir novas propostas, novos olhares para o funcionamento da Justiça do Trabalho no Brasil. Em tese, os 27 ministros poderiam se candidatar a um dos cargos de diretoria para promover certas melhorias. Mas existe uma tradição que é seguida aqui na Corte. Os cargos sempre vão ter como concorrentes os ministros mais antigos. De acordo com o regimento interno, a votação tem que ser secreta 60 dias antes do término dos mandatos anteriores, em sessão extraordinária do Pleno do Tribunal. A maioria absoluta vai eleger a nova diretoria, presidente e vice do TST e corregedor-geral de Justiça do Trabalho. Vai prevalecer a ordem de antiguidade aqui no tribunal. Mas tem um detalhe: o ministro que estiver ausente
também vai poder votar. Por exemplo, por algum motivo de doença ou estar fora do país, né? O que ele faz? Ele faz uma carta colocando para presidente, vice e corregedor. Essa carta é lacrada e na hora da apuração, quem estiver fazendo a apuração, que seria o caso do procurador, ele abre a carta e computa o voto. Há 34 anos na corte e prestes a se aposentar, a servidora nunca viu um ministro ser presidente 2 vezes, por uma questão simples e matemática. Cada ministro, né, normalmente, por regras, 2 anos. Então, veja, né, se são 27 ministros, até que volte, se nós colocarmos que, durante esse tempo, nenhum ministro se aposente, serão 54 anos. Então, ainda não aconteceu dentro do TST de um ministro retornar à presidência. Por quê? Pelos anos que são para se chegar novamente a esse cargo. E no próximo bloco, conheça um pouco mais sobre o novo presidente, vice e o corregedor-geral da Justiça do Trabalho. Não saia daí, a gente volta já. Veja o que também foi destaque esta semana no Tribunal Superior do Trabalho. Presidente do TST, ministro Barros Levenhag e o ministro João Orestes Dallazen são homenageados e fotos passam a fazer parte da galeria de ex-presidentes e ex-corregedores do TST. Ao ser homenageado, Levenhag agradeceu aos colegas e ressaltou que a cerimônia de aposição das fotos fez com que ele voltasse ao passado. O atual presidente ocupou o cargo de Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho de 2011 a 2013. Já o ministro e ex-presidente do TST, João Orestes Dallazen, que ocupou o cargo de 2011 a 2013, destacou que a homenagem é uma forma de preservar sua história. Sabemos que não há história de tribunais sem a vida dos juízes, desembargadores e ministros. Nem teria sentido a vida dos juízes, desembargadores e ministros sem o registro de sua passagem pelos tribunais. Tudo isso é apenas reminiscência de uma linda página virada. O Tribunal Superior do Trabalho doa 200 computadores para a rede pública de ensino. A iniciativa faz parte do programa TST Solidário, que tem foco na inclusão digital. As máquinas vão ser repassadas para a Secretaria de Educação do DF para serem instaladas em 20 escolas em área carente. A ideia do programa TST Solidário surgiu a partir da necessidade de renovar os computadores usados pelos servidores da Cúpula da Justiça do Trabalho em Brasília por novos equipamentos com capacidade de processamento mais rápido. Esses 200 equipamentos, que agora foram doados pelo TST, vão reforçar todo o processo de instalação dos laboratórios de informática das nossas escolas, principalmente as escolas rurais, que estão mais longe, tem os equipamentos mais antigos que vamos substituir. 3 homens com perfis diferentes, mas com algo em comum, a vocação para a magistratura. Conheça agora na reportagem de Cristiane Meirelles um pouco mais sobre o novo presidente, o vice e o corregedor-geral do TST. O Tribunal Superior do Trabalho julgou em 2013 mais de 253 mil processos, 84% do total recebido. Um aumento de 8% de processos julgados em relação ao ano anterior, o que significa mais de 42 mil trabalhadores e 700 sindicatos de empregados atendidos pela Justiça do Trabalho, que a partir do dia 26 de fevereiro conta com novos dirigentes. O
o ministro Antônio José de Barros Levenhagen, mineiro de Baipindi, assume a presidência do TST depois de uma trajetória de 34 anos na magistratura. Ingressou por concurso público da 2ª Região em São Paulo e seguiu carreira como juiz substituto, titular, ex-promotor de justiça e também professor universitário. Tomou posse no TST em 1999, onde foi diretor da Escola Nacional de Magistrados do Trabalho e corregedor-geral da Justiça do Trabalho. Para o novo presidente do TST, a magistratura é uma vocação. Então é preferível que aquele que não se sinta vocacionado, que desista de vir para a magistratura, porque a magistratura ela exige de quem a exerce uma dedicação constante. Muito embora essa dedicação constante não possa ser tão expressiva a ponto de lhe subtrair o direito que desfrutam todos os empregados e trabalhadores do convívio familiar e social. Há exatos 31 anos, o novo vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, foi aprovado em concurso público como analista judiciário nessa corte. Formado em Direito pela USP, mestre pela UNB, foi procurador, vice e subprocurador-geral do Trabalho. E também escreveu diversas obras, como Manual Esquemático de Direito e Processo do Trabalho. Foi o corregedor-geral da Justiça do Trabalho em 2013 e destacou que, da longa trajetória no Judiciário, uma das fases mais marcantes foi como procurador do Ministério Público do Trabalho. Eu tive oportunidade de conhecer, mas assim, muitos ambientes diferentes de trabalho, muitas condições diferentes de trabalho. Nós tínhamos que visitar plataformas petrolíferas, portos, então íamos... brincávamos até na época, os procuradores, e nós tínhamos que ser quase que procuradores Indiana Jones. Quer dizer, você está em determinadas circunstâncias de trabalho, vamos dizer, o ser humano é colocado em determinadas situações que o procurador acaba, para poder conhecer e ver se vai entrar ou não com ação, abrir inquérito, ele tem que conhecer diretamente. A Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, que completa em 2014 60 anos, também recebe o ministro João Batista Brito Pereira como novo corregedor-geral. Advogado pós-graduado em Direito Público, já atuou como professor e, em 1988, ingressou no Ministério Público do Trabalho, sendo promovido a procurador e subprocurador-geral do Trabalho. Em 2000, assumiu o cargo de ministro no TST. O ministro Brito Pereira conta como se sente diante de mais uma conquista na carreira jurídica. A alegria de exercer, a alegria de ser um servidor público, a alegria de ter saúde para exercer, a alegria de ter a companhia de muita gente que torce por mim, as pessoas que me acompanham, que me ajudam, no gabinete, e eu diria assim, a satisfação de poder sonhar em realizar. E não perca no próximo bloco uma entrevista especial com o novo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Barros Levenhagen. Não saia daí, a gente volta já. Veja agora uma entrevista especial com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Antônio José de Barros Levenhagen. Ele fala sobre sua caminhada até a presidência do TST, os desafios para os próximos 2 anos e no que a Justiça do Trabalho ainda pode melhorar. Confira. Trajetória. A única aspiração que tinha no Tribunal Superior era a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. Isso porque, como magistrado de carreira, a Corregedoria-Geral me daria a oportunidade de retornar às minhas origens. Quando aqui cheguei,
naturalmente, como todos quantos chegam aqui, estava visivelmente apreensivo pela responsabilidade de ocupar um cargo de tão expressiva importância. Mas me conforta muito saber que, ao longo desses 34 anos, eu me dediquei muitíssimo à magistratura. Papel do juiz na sociedade. Hoje já se tem uma visão proativa do magistrado. Ele tem que ter consciência que está inserido no meio social e que as suas decisões, por menores que sejam, têm repercussão na comunidade onde ele exerce a judicatura. E, sobretudo, nessa quadra pela qual passa o Brasil, e isso envolve juízes de primeiro grau, desembargadores dos regionais e ministros do TST, de ter em conta as consequências econômico-sociais de suas decisões. Porque não é possível hoje dissociar a economia e a questão social. Porque se o país não se desenvolve a contento, há o reflexo negativo da falta de emprego ou então uma alta rotatividade que implica aumento considerável de processos judiciais. Mas hoje, felizmente, a grande maioria dos nossos colegas deixou o casulo do seu gabinete para se inteirar das vicissitudes da sociedade onde ele tem esse papel preponderante de exercer a judicatura. E exatamente com essa nova concepção, ele tem tido a responsabilidade de atuar com equilíbrio e equanimidade. Programas, trabalho seguro e de erradicação do trabalho infantil. Eles foram concebidos sob os auspícios do princípio republicano de independência e harmonia entre os três poderes. E por isso serão mantidos. Independente da programação que hoje exista, é preciso estreitar relações com o executivo, para que nós possamos, por exemplo, deflagrar uma propaganda nos meios de comunicação de conscientização da sociedade sobre essas nefastas consequências dos infortúnios do trabalho e do trabalho infantil. Processos. Nós temos um fenômeno que explica este aumento dos recursos. É o que eu chamo da litigiosidade que tem se irradiado para todas as áreas da sociedade. Isso, de um lado, é muito bem visto, porque é uma demonstração da consciência da cidadania acerca dos seus direitos. Mas, de outro lado, ele tem uma certa consequência de aumentar o número de recursos e, com isso, não prejudicar a celeridade. Mas, além de prejudicar a celeridade, exigir dos nossos ministros um trabalho assim, extremamente cansativo. Julgamentos. Nós, do Judiciário do Trabalho, devido à introdução do princípio da oralidade, que, em outras palavras, significa concentração dos atos processuais e recorribilidade das decisões interlocutórias, e agora a identidade física do juiz, ele propicia um desenvolvimento linear do processo para abreviar a fase de sentença, que é a fase mais importante, mas não se exaure aí, porque aí se declara apenas o direito. E sucede, então, outra fase de igual importância, que é a execução, para se dar a efetividade do direito que fora reconhecido. Os nossos juízes, eles têm se aliado um pouco da execução. Diante da possibilidade de se acionar o passenjúri, o infrajúri e outros tantos recursos tecnológicos muito bem-vindos, eles involuntariamente foram deixando a execução. E a execução, para ter êxito, além de todo esse recurso tecnológico, exige a presença física do magistrado. É o magistrado, com sua autoridade, que demove aquele devedor mais recalcitrante. É o magistrado, com a sua presença diuturna na execução, que estimula o resgate dos débitos trabalhistas. Infelizmente, como corregedor, eu percebi
que há esse certo alinhamento, possivelmente involuntário, um alinhamento que se veio construindo ao longo dessas inovações tecnológicas. Importância de compor a Justiça do Trabalho. É uma responsabilidade da qual não podemos nos furtar. E para estarmos à altura dessa responsabilidade é preciso que estejamos inteirados de toda a legislação, que aliás o Brasil é reconhecido pela profusão das suas leis, né? Dizem que bastava uma só lei. É obrigatório cumprir as leis já editadas no país. Pronto. E, no entanto, nós temos uma profusão de leis. E isso continua nessa atividade legiferante incontida. Mas eu não diria gratificante, eu diria alta responsabilidade gratificante. E num colegiado é sempre muito bem-vinda a divergência. E a divergência não deve ser tomada como algo pessoal. Nós estamos no nível de posicionamentos jurídicos, divergência de ideias, e o colegiado ele só vive e é pujante quando se dá essa divergência de ideias e se chega a um denominador comum. E o TVTST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. A semana que vem tem mais TVTST. Eu espero você. Até lá!